Fala, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que tudo bem. E se? E se? E se eu tivesse aberto a porta quando eu ouvi o barulho da batida? E se eu tivesse escutado o grito atrás da parede? Se eu tivesse dito sim para minha mãe? Se eu tivesse escutado as palavras do meu pai? E se eu tivesse perdoado meu amigo? E se eu tivesse dito que amava ela? Se eu tivesse escutado as palavras da minha namorada? Se eu tivesse feito que nem a professora disse, como ela instruiu? Se eu tivesse estudado mais, só mais um pouquinho? Se eu não tivesse ido por aquele caminho? Essas 2 últimas semanas foram uma das piores, aliás, tem sido uma das piores semanas da minha vida. Essas 2 últimas semanas foram as 2 semanas em que eu mais vi gente querida sofrer por perdas, por morte de entes queridos. Essa semana pra mim foi essas 2 últimas semanas pra mim vi vários amigos postando em redes sociais perda de pai, de avô, de tio, de tia, de amigos. E a pergunta que vem na nossa cabeça quando essas coisas acontecem é: e se? E se eu tivesse gritado na hora que eu escutei ela chamar? Essas perguntas, e se, as hipóteses que a gente cria, elas desgastam as nossas energias, elas sugam as nossas forças e nos faz acreditar que e se a gente tivesse feito diferente, talvez a gente tivesse uma segunda chance, de repente, para ter alguém por perto, ou para não fazer alguém sofrer de repente também. Mas o que eu quero falar, na verdade, é que na maioria das vezes em que quando a gente perde alguém, seja alguém que a gente ama ou não, a gente não tem controle disso. A gente não tem controle nas nossas mãos sobre quem vive e quem vai. Então, criar essas hipóteses, usar essa frase e se, como se a gente tivesse o poder de fazer tudo diferente, de fazer as coisas tomarem um rumo diferente, acaba sendo dolorosa, digna de pena da gente que cria essas situações. E se torna também incoerente. E o pior, nos faz muito prepotentes. Porque a gente não tem controle de nada. A morte vem para todo mundo. A dor vem para qualquer um. Seja rico, seja pobre, preto, branco. A dor, a morte vem para qualquer um. Então, quando chegar um momento em que você enfrentar
A morte, não importa o quão próximo seja a pessoa, não crie, não se deixe alimentar, não se deixe acreditar de que a frase "e se" mudaria as circunstâncias, mudaria o destino dessa pessoa que você talvez amava, admirava muito. Às vezes é difícil, é quase impossível você tirar da cabeça essa frase. E se eu tivesse escutado ela? E se eu tivesse dado aquele último abraço? E se eu tivesse dito palavras boas? E se eu tivesse perdoado antes de tudo isso acontecer? O que eu tenho a dizer, na verdade, é que a gente precisa fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, dizer o nosso melhor, fazer o nosso melhor para quem a gente ama, mesmo que em algum momento a gente se aborreça com essas pessoas. O amor que a gente tem que sentir, o amor que a gente sente, com certeza ultrapassa a necessidade de dizer: e se eu tivesse feito diferente? Então a gente precisa, na verdade, criar oportunidades para nem existir a possibilidade de pensar no "e se". E se eu tivesse feito diferente? Vamos viver com mais intensidade de amor. Se você brigou com alguém hoje, está brigado com alguém hoje, se você está enfrentando um momento difícil numa relação e você sabe que essa pessoa é uma pessoa que você ama, por mais que ela pense diferente de você, por mais que ela esteja vivendo uma circunstância, um momento, uma fase em que você não aceita que ela viva, mas você ama essa pessoa, demonstre. Quebre qualquer barreira que faria você, em um futuro talvez bem próximo, mais próximo do que você imagina, usar a frase: e se eu tivesse aceitado essa pessoa? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse amado ela mais, da maneira como ela queria ser amada? Se eu tivesse dito as coisas que eu sei que ela precisava ouvir, mas com carinho e da maneira que ela queria ouvir? Quebre a barreira que provocaria em você a sensação, o sentimento de dizer: e se eu tivesse feito tudo diferente? Que Deus nos abençoe nesse dia. Que nós possamos amar com mais intensidade. Que nós possamos dar o nosso melhor, seja num trabalho, seja na escola, seja nos nossos relacionamentos, para que a gente evite a sensação e o desejo de um dia dizer: e se eu tivesse feito o meu melhor no meu trabalho? Se eu tivesse dado o meu melhor naquele teste? Se eu tivesse estudado mais? Não importa a circunstância, faça tudo com amor, com a intensidade que o verdadeiro amor requer que você faça. Passe essa mensagem para alguém, com certeza tem alguém esperando para ouvir. Alguém que muitas vezes está se sentindo culpado, alguém que muitas vezes está com o coração pesado por não ter dito e não ter feito a coisa certa. Saiba, meu amigo, nós não temos o controle de muita coisa, de muitas circunstâncias, inclusive controle da morte, mas muita coisa a gente pode fazer para que outras pessoas se sintam felizes, e nós também.
Abração do Jacão.